Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Shalom, shalom. 19º dia dessa campanha. Já estamos aí na contagem regressiva, né? Contagem regressiva. Amanhã estaremos no penúltimo dia e na quinta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos encerrando essa campanha 21 dias, vencendo com as armas certas. E hoje o Senhor, Ele quer restaurar nossa visão. Ele quer nos dar unção de ousadia, de conquista, para nos apropriarmos daquilo que Ele já reservou para a nossa história. Não importa as adversidades, não importa o tamanho dos inimigos, a quantidade dos inimigos. O que importa é o que o Senhor falou. E eu não preciso me preocupar em como o Senhor vai fazer. Eu só preciso fazer a minha parte, porque o Senhor, Ele garante a parte dele. Então, vamos entender o que é que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa madrugada, para nos apropriarmos daquilo que Ele já preparou para as nossas vidas. Deus, Ele não está preparando a bênção. Deus, Ele na verdade está nos preparando para a bênção, porque tudo já existe. No reino espiritual, tudo já é. E o que nos impede de acessar aquilo que já existe no reino espiritual, o que impede o nosso corpo físico de acessar, o que impede os nossos olhos físicos de ver aquilo que já existe no reino espiritual, é justamente porque nós estamos sendo preparados para acessar aquilo. Significa que aquilo já está em um nível e nós ainda estamos em um nível abaixo, em um nível que ainda não nos faz alcançar, não nos faz enxergar, em um nível talvez de maturidade ainda em formação, em um nível de aprendizado ainda em formação, em um nível de fé, de espiritualidade ainda em formação, e por isso nós não alcançamos ainda aquilo que já existe. Porque Deus, Ele é um bom Pai, Ele é um Pai bom. E Jesus, Ele fala assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu sou mãe, eu tenho Emanuele vai fazer 9 anos, agora no dia 16. E, obviamente, eu não teria coragem de dar um carro para Emanuele dirigir.
Mesmo que fosse o sonho dela, ela me pedisse para dirigir um carro, eu não deixaria, eu não autorizaria. Primeiro porque ela não tem idade. Segundo porque ela nunca tocou num carro, ela não tem estrutura, o corpo dela, fisicamente o corpo dela não está pronto para conduzir um carro. Porque ainda que ela alcance o volante, mas os pés dela não vai alcançar o acelerador, o freio, e nem eu não sei dirigir, eu não sei nem como é que tira um carro do lugar, né? Então, nem eu não tenho preparo para ter um carro. E como que eu, sabendo que a minha filha também não tem estrutura para dirigir, eu deixaria minha filha acessar aquilo? Você está entendendo? E eu sou um ser humano, eu sou falha. E eu não teria coragem de colocar algo para minha filha, ainda que fosse algo que ela queria muito, eu entendendo que ela não tem estrutura para aquilo, para acessar aquilo. Você entende? E assim é o nosso Deus de amor. Não é que Ele não quer nos entregar aquilo que o nosso coração deseja, mas é que muitas vezes a gente ainda não adquiriu a estatura de varão, de varoa perfeita, de maturidade, de capacidade para acessar aquilo. E isso não significa que Deus ele não vai nos entregar. Significa que nós precisamos caminhar e pedir: Senhor, amadurece-me. Senhor, prepara-me para aquilo que o Senhor já preparou. Prepara o meu coração, prepara a minha alma, prepara o meu espírito, prepara as minhas emoções, prepara a minha mentalidade, abre a minha mentalidade, Senhor. Abre a minha mentalidade para que os meus olhos possam contemplar aquilo que o Senhor já fez, aquilo que já existe. Nós vamos compreender debaixo da palavra do Senhor nesta madrugada como que isso é importante e decisivo para que nós possamos acessar aquilo que o Senhor já liberou. Amém? Então, vamos entrar aqui logo na palavra, em nome de Jesus. A meditação de hoje está no livro de Números, capítulo 13. Eu vou ler aqui o versículo 27. Números 13, versículo 27, que diz assim: Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades muito grandes fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele haviam subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém? Eu vou ler até aqui e vamos resumir para compreendermos o que é que essa palavra está nos dizendo. Aqui, nesse momento aqui, o povo era o povo de Deus que havia sido escravizado por mais de 400 anos no Egito. E aquele povo havia se afastado dos caminhos do Senhor, se esquecido do Senhor e se tornou escravo. Mas a Bíblia fala que aquele povo, depois de mais de 400 anos escravizado, lembrou-se do Deus de Abraão, lembrou-se do Deus de Isaac, lembrou-se do Deus de Jacó, lembrou-se do Deus de aliança. E começaram a clamar por Deus, e começaram a clamar por socorro, e a Bíblia fala que do alto dos céus Deus ouviu, e resolveu levantar um libertador, para levar embora aquele povo de volta para a terra que era muito farta, que era muito abundante. E Deus fez uma promessa: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E com mão forte e mão poderosa, o Senhor usou Moisés para resgatar aquele povo do Egito, né? Nós já conhecemos aqui, vocês já devem conhecer a história. Moisés foi até o rei, até Faraó, inúmeras vezes para pedir que o povo fosse embora, e o coração de Faraó estava endurecido e não queria deixar o povo ir. E Deus enviou 10 pragas, até que na última praga, Faraó reconheceu o poder daquele Deus, o Deus de Moisés, e resolveu libertar aquele povo.
E o povo saiu rumo à terra prometida, rumo a essa terra que mana leite e mel. E no decorrer do caminho, passaram pelo deserto, transitaram pelo deserto, e aqui eles já estavam, bem próximo da terra. Já estavam ali à beira da terra. E aí Moisés enviou 12 homens. Moisés enviou 12 homens, cada um de uma tribo. E naquela época as tribos eram divididas em 12 tribos. E Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo, para que eles juntos fossem lá espiar a terra. Eles estavam próximos da terra. E aí Moisés falou: olha, vão vocês 12, vão lá espiar a terra, vão lá conhecer a terra, antes de mandar todo o povo, porque estavam com milhões de pessoas. E dentre elas, crianças, mulheres, jovens, idosos. Então, era muito arriscado ir assim todo mundo de vez. Então, Moisés separou 12 homens, cada um de uma tribo, e enviou para que fossem espiar a terra, para que fossem conhecer a terra e saber se verdadeiramente era uma terra boa, se era uma terra farta, se era a terra conforme Deus havia falado, Deus havia prometido. E aí esses 12 homens foram, e aconteceu exatamente isso quando eles retornaram de lá. A Bíblia fala que os homens ficaram admirados com a terra, porque até o cacho de uva que eles pegaram de lá para mostrar ao povo que estava aguardando o resultado, a análise da terra, até o cacho de uva que eles colheram de lá, tinham que 2 homens carregarem esse cacho. Tamanha abundância o cacho da uva. E aí eles voltaram e falaram exatamente a passagem que eu acabei de ler aqui. Nós fomos à terra, e verdadeiramente é uma terra boa, é uma terra farta. É uma terra que mana leite e mel, conforme o Senhor falou, de verdade. É tudo verdade o que Deus falou. Mas existe um porém, Moisés. Tem muitos inimigos lá. Tem muita gente já morando na terra. A terra não está desabitada, a terra está habitada, e é por gente muito grande. São por povos muito poderosos, muito numerosos, povos que aos olhos dele, olhando para eles, parece que nós somos gafanhotos. Então, nós vamos ser esmigalhados, nós vamos morrer. Se nós tentarmos afrontar aquele povo para tomar posse da terra, nós vamos morrer um por um. E aí a Bíblia fala que o povo começou a murmurar, começou a mais uma vez blasfemar contra Deus e dizer: para que Deus nos tirou do Egito? Para perecermos no deserto? Para que fôssemos engolidos pelos nossos inimigos? Para quê? Para que Deus nos tirou do Egito? Para vir olhar uma terra que a gente nem vai poder se apropriar? Aquele povo começou a murmurar. De 12 homens que foram espiar a terra, 10 murmuraram, 10 tiveram esse discurso de incredulidade, 10 tiveram esse discurso de medo, 10 tiveram esse discurso de murmuração e de blasfêmia contra o poder de Deus. E a Bíblia fala que Caleb e Josué viraram para eles e disseram assim: não, epa, que isso? Como assim? A terra é boa, a terra é maravilhosa. E o Senhor falou que vai nos entregar. Se o Senhor achar graça em nossas vidas, se o Senhor achar em nós um coração fiel, um coração que crê, o Senhor vai nos entregar. Então para com isso. Não é desse jeito não, não é por aí não. Não é por aí não. Nosso Deus falou que ia nos entregar essa terra. E a terra é do jeito que Deus falou. Então não importa. Não importa quem está lá. Não importa quem tomou posse. Não importa quem chegou nesse lugar, o que importa é o que Deus falou. E Deus falou que vai nos dar essa terra. Então vamos parar de murmuração, vamos parar de reclamação. Porque se o Senhor falou que Ele ia nos entregar, Ele vai nos entregar. E Josué e Caleb sustentaram de pé essa convicção, essa certeza. Eu não quero saber como, não convém saber como. Não quero saber a quantidade de inimigos que tem lá na terra, quantos povos já estão habitando naquele lugar. Eu só sei de uma coisa: Deus falou que aquela terra é minha. Deus falou que aquela terra é minha e eu não vou arredar o pé daqui, mas eu vou me apropriar dessa terra, porque foi o Senhor que me prometeu. Entende? Então a gente precisa estar muito bem atento
aquilo que Deus falou e aquilo que muitas vezes as pessoas ao nosso redor podem estar falando. No momento que for para conquistar alguma coisa, para se apropriar de alguma coisa, para tomar posse de algo, você precisa estar atento. Porque muitas vezes as pessoas ao redor vão murmurar, vão falar coisas totalmente contrárias àquilo que Deus falou. De 12 homens que Moisés enviou para espiar a terra, 10 voltaram murmurando. Os 12 viram que a terra era boa, os 12 viram que a terra era farta, carregaram cachos de uva que tinha que precisar de 2 homens carregar, tamanho peso, tamanha abundância era o cacho de uva. Mas de 12 homens que viram, que perceberam a fartura que era a terra, 10 olharam para o tamanho dos inimigos. 10 olharam para o tamanho do desafio. 10 olharam para o tamanho das circunstâncias e se esqueceram de que foi o próprio Deus quem havia prometido aquela terra. E a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa madrugada é: aonde os teus olhos estão fixados? Lembra da passagem de ontem? Enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, Pedro caminhava por sobre as águas com Jesus. Mas quando Pedro olhou para a adversidade, olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para as ondas fortes, Pedro começou a afundar. E no momento da conquista, você não pode se deixar levar por aquilo que os teus olhos estão vendo. Seus olhos não podem se contaminar pelo tamanho dos inimigos, pelo tamanho da muralha, pelo tamanho da afronta. Seus ouvidos não podem se contaminar por aquilo que dizem a maioria, por aquilo que os murmuradores estão dizendo. Não, mas é muito grande os inimigos. Não, mas é muito fortificada a cidade. Não, mas o povo está muito bem equipado. Não, mas a gente não tem como chegar. Não, mas a gente não tem como fazer. Não, mas não tem como isso acontecer. Tem sim. Se Deus falou que tem, tem. E não convém a nós saber como Deus vai fazer. O que convém a nós é buscar os armamentos certos, as estratégias que Deus já nos entregou para nos apropriar da terra. E o primeiro passo para nos apropriarmos daquilo que já está pronto é a fé. Você perceba que quando o povo ainda estava no Egito, Deus ele falou: eu vou entregar a vocês uma terra que mana leite e mel. Lembra que eu falei no começo dessa live? Deus ele não está preparando a bênção. Deus ele está nos preparando para a bênção. Aquele povo transitou por anos no deserto. Por quê? Porque tinha que ser preparado, tinha que ser amadurecido. E muitos murmuraram. E daquela geração que saiu do Egito, só Moisés e Caleb se apropriaram e desfrutaram da terra, porque o resto foram tudo murmuradores. Só quem desfrutou da terra foram os filhos dos filhos. Porque o povo reclamava, o povo blasfemava, o povo estava no meio do deserto. Via os milagres de Deus, via Deus mandar pão do céu, via Deus mandar fazer sair água da rocha, via Deus fazer águas amargas se tornarem águas doces, via Deus renovar as vestes do corpo, as vestes não se desgastavam, o calçado crescia no pé do povo, era nuvem de dia para que o povo não queimasse, não morresse tostado no sol, era coluna de fogo de noite. O povo via tudo isso, o povo viveu tudo isso, mas mesmo assim, a cada novo desafio o povo murmurava, o povo reclamava, o povo se levantava contra Moisés, o povo se levantava contra Deus. Para que Deus nos tirou do Egito? Era melhor ficar no Egito, era não sei o que no Egito, e coisa do Egito, e queria voltar para o Egito, e queria voltar para o cinturão de Faraó. Você está entendendo? Então a gente precisa estar muito atento para a gente não se perder no meio do caminho, porque deserto não é lugar de morada. A terra já estava pronta e desde que o povo ainda estava no Egito, Deus já havia falado: eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Deus ele não ia fazer a terra já estava pronta. O povo que não estava pronto para acessar. Tão certo que o povo não estava pronto, que todos eles que saíram do Egito não prevaleceram. Só Josué e Caleb foi que entrou, daquela geração que saiu do Egito. O resto foram todos os filhos daquele povo que saiu do Egito, os filhos dos filhos. Será que eu e você quer morrer no deserto? Eu não quero morrer no deserto. E eu creio que você também não. Aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas já está pronto. Cuidado com aquilo que os teus olhos
passa para você como interpretação. Porque nem tudo que a gente vê, na verdade, é aquilo que a gente vê. Nem tudo que a gente percebe, na verdade, tem a grandeza que a gente percebe. O gigante aos nossos olhos é apenas um grão de areia nas mãos de Deus. E Deus, ele pode nos entregar os inimigos nas nossas mãos, se nós assim caminharmos debaixo da fé, debaixo da obediência, debaixo da dependência de Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra pelo meio de qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quem foi que disse para aquele povo que eles eram como gafanhotos para os inimigos? Eles mesmos. Em momento nenhum Deus chegou para eles e disse: vocês são pequenos perante os teus inimigos. Foi eles que olharam e acharam que os inimigos eram maior do que eles. Como é que você tem se visto diante dos seus inimigos? Como é que você tem se visto diante dos seus obstáculos? Como é que você tem se visto diante dos desafios? Você tem achado que o desafio é gigante e que você é um gafanhoto? Você tem achado que Deus te colocou diante dessa situação para você perecer, para você morrer diante dessa situação? Nós precisamos mudar nossa percepção diante da circunstância. Porque se a nossa visão não for transformada, nós iremos paralisar diante da porta do milagre. Diante do milagre, eles já estavam a um pé da terra. Já estavam ali, dava para enxergar de longe a terra que Deus prometeu. Mas a forma como eles se enxergavam impediram deles acessar aquilo que já estava pronto. A forma como eles viram aquilo que aqueles 10 homens falaram contaminou todo o povo. O povo ficou tão desbaratinado que a Bíblia fala que eles começaram a chorar. Eles começaram a murmurar. No capítulo 14 de Números, versículo 2, diz: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? O povo com saudade do Egito. O povo querendo retornar para o lugar de dor, para o lugar que eles mesmos clamavam ao Senhor para sair. No momento que é para você enfrentar a guerra, não tenha saudade da vida escassa que você vivia, da vida de sofrimento que você vivia, da vida oprimente que você vivia, oprimida que você vivia. Olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu estava me lembrando hoje. E por incrível que pareça, uma vez eu ouvi o discurso de uma mulher que durante muito tempo, quando ela não era cristã, e o esposo também não, ele era usuário de drogas e ele comprava, né? Ele dependia, então ele comprava a droga tal, e ia naquela coisa de boca tal, e muitas vezes ficava devendo, e era imagine, ela era casada com um homem que era dependente químico, e era aquela aflição dentro de casa, e ela não era cristã, ele também não era. E aí Deus converteu, Deus transformou, Deus libertou. O homem aceitou Jesus, se converteu. E depois que já estavam convertidos, já vivendo no evangelho, na graça e no favor de Deus, glória a Deus. Uma vez, aliás, não só uma vez, mas por algumas vezes eu ouvi aquela mulher, quando se queixava de que o seu relacionamento não estava bem, a mulher tinha coragem de dizer que o homem, que o esposo dela muitas vezes era melhor quando era do Egito, quando estava drogado, quando estava dentro de casa drogado, quando estava devendo na boca.
E eu olhei para ela, quando eu ouvi isso, eu olhei para ele e falei assim: fulana, você tem noção do que é que você está falando? Você está abrindo a boca para dizer que melhor era o tempo em que você ficava desesperada dentro de casa, com seu marido em tempo de morrer, e alguém entrar dentro da sua casa e acabar com tudo, e acabar com toda a sua família. Você tem coragem de dizer que a luta que você está passando hoje é pior do que a luta quando você passava, quando você não era convertida? Você tem noção do que é que você está falando, fulana? E aí ela parou assim. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o desejo do seu coração de querer voltar para o lugar que você foi liberto, para o lugar que você foi liberta. Cuidado com o desejo do teu coração de dizer que nos tempos antigos era melhor. A Bíblia fala isso em Provérbios. Não diga isso, que antes era melhor do que hoje. Porque o processo de hoje está te preparando para uma bênção muito maior, está te preparando para um nível muito maior. Então, no momento de lutar, não é momento de ficar lembrando, no tempo que as coisas eram boas, no tempo que fulano era assim, no tempo que as coisas aconteciam. Não, querido. Se é momento de guerrear, pega sua espada e desce para a guerra, vá se apropriar da terra que o Senhor te prometeu, porque agora é um novo nível. E novo nível requer novos desafios. Novo nível é novas fases. E novas fases, o nível muda mesmo. Talvez algumas lutas fiquem mais difíceis mesmo, mas você está no outro nível, você está mais forte. Você não tem que desejar recuar, você não tem que desejar ter a vida de antes. O povo murmurava querendo voltar para o Egito. Como assim? A terra está aqui na sua frente. E você querendo retroceder. E você querendo voltar a viver de migalhas. Querendo amassar barro para Faraó. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Não escute se os discursos de quem está ao seu lado diz que você não vai conseguir, diz que não tem como. Não dê ouvidos a esse tipo de pessoa, porque tem gente que é coveiro e tem gente que é incendiário, gente. Existem dois tipos de pessoas, os coveiros e os incendiários. Os coveiros, quando você conta um sonho, quando você compartilha um projeto, quando você compartilha algo, ele fica dizendo, mas será? É grande demais para você. Mas ninguém da sua família conseguiu? Como assim? Não. Tem certeza que foi Deus? Tem certeza que é de Deus esse negócio? Rapaz, fulano tentou e deu errado. Esses são os coveiros. Abre a cova para enterrar teu sonho. Mas os incendiários, quando vê você contando e às vezes até você desanimado, ei fulano, você não. Opa, você não vai parar não. Você vai continuar. Mas eu tô fraco. Você vai continuar. Você não chegou até aqui para morrer não. Deus vai te levar até o fim, porque aquele que começou a boa obra em você, ele vai concluir. Você não vai parar. Você vai tomar posse disso. Você vai tomar posse desse negócio. Você vai tomar posse desse milagre. Deus vai derramar sobre a tua vida. Deus vai derramar o milagre na sua história. Esses são os incendiários. Bora, levanta. Já chorou? Já emprestei aqui meu ombro? Bora. Enxuga essas lágrimas. Bora orar mais. Bota a cara no pó, se arrepende. Levanta suas armas, desce pra guerra que a gente tá junto e Deus vai fazer o milagre. Esses são os incendiários. Então você precisa estar muito atento. Quando os 10 eram maioria. E o que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Os murmuradores serão sempre maioria. Olha que absurdo. Os murmuradores serão sempre maioria. Mas você e Deus é maioria já. No reino espiritual, você e Deus é maioria. Não importa se no físico, os murmuradores são maioria. Aqueles que ficam olhando para as limitações são maioria. Se você olhar para Deus e você andar com Deus, você e Deus é maioria desse povo todo. Não tem inimigo, não tem blasfemador, não tem murmurador que te paralise. E você vai acessar a terra. E os murmuradores vão ver você acessando a terra. E eles não vão entrar. Tem uma frase do Walt Disney que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Por que lá a concorrência é menor? Porque são poucos os que ousam acessar o impossível aos olhos. São poucos. A maioria olha e quando percebe a grandeza, quando percebe o tamanho do desafio, tchau pra vocês, estou indo.
Vocês aí que são doidos, vocês aí sem noção, pode ficar. Eu vou ficar aqui no meu lugarzinho seguro, eu vou ficar aqui no meu lugarzinho tranquilo. Aqui tá bom, entendeu? Chega de sonho aqui, não, aqui pra mim tá bom. Mas eu gosto do impossível. Eu gosto do desafio. Eu gosto daquilo que ninguém diz que tem como. E coisa boa combustível quando alguém diz não tem como, não vai conseguir. Opa! Aí eu tiro força de onde eu nem sabia que eu tinha para acessar. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. E quando você entra na rota do impossível, ó, Deus entrega nas tuas mãos. As pessoas só vão olhar e ver, meu Deus, como foi? Pois é, porque ninguém vai se lembrar de detalhar os desafios que foi para você chegar. Mas quando você chegar, vão até dizer, foi sorte. Como foi que fulano conseguiu? Rapaz, deve ter feito alguma coisa errada aí, viu? Mas é só perseverar, caminhar, acreditar que você e Deus é maioria. E que não importa a quantidade de inimigos, não importa a grandeza dos inimigos. O que importa é o que Deus falou. E Deus falou, vou entregar a terra que mana leite e mel. E se Deus falou, não quero saber como. Não convém a mim saber como. Eu não preciso me preocupar. Quando eu fico perguntando para a minha mente, para a minha alma, como que isso vai acontecer, começa a vir angústia. Porque os meus olhos não enxergam. Porque a minha capacidade de raciocínio não me dá, não tem lógica, não tem como, não tem possibilidade, eu não tenho recurso. Eu não nasci em berço de ouro da minha linhagem, do meu nível, não tem ninguém que acessou. Então, se eu começo a olhar para as minhas possibilidades, eu não vou conseguir enxergar. Minha alma vai ficar aflita e inquieta. Por isso, não convém a nós saber o como. O como é com Deus. Convém a nós acreditar. Descer para a guerra e tomar posse daquilo que Deus já falou. É seu. Eu entreguei nas tuas mãos. E eu já estou te mostrando. Porque aquilo que os seus olhos já viu, você é capaz de acessar. Somente tenha fé. Caminha comigo na minha presença. Porque eu vou entregar nas tuas mãos aquilo que um dia eu falei que ia fazer na sua história. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nessa madrugada, Senhor, 19º dia dessa campanha, nós queremos, meu Deus, te render, meu Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E te dizer, meu Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, restaura a nossa visão. Restaura, Senhor, os nossos sonhos. Se porventura nesse momento, meu Deus, o nosso pensamento tem pensado em recuar, meu Deus, em retroceder, tamanha a grandeza das muralhas, tamanha a grandeza dos gigantes, tamanha a grandeza dos inimigos. Pai, em nome de Jesus, restaura a nossa visão nessa madrugada. Derrama sobre nós a unção de conquista, porque foi essa unção que o Senhor liberou sobre a vida de Josué. Sem a tua unção não tem como, Senhor. Sem as tuas estratégias não tem como, Senhor. Sem, meu Deus, a tua presença não tem como, Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, derrama sobre nós essa unção, essa autoridade. Abre a nossa visão espiritual, meu Deus, para que possamos contemplar além daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Em nome de Jesus, é tempo de conquista, Pai, eu creio. É tempo de cumprimento de promessas, eu também creio. E por isso, meu Deus, a afronta é tão grande. E por isso, meu Deus, a fúria é tão grande. Mas, meu Senhor, nós confiamos em Ti. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa pouca fé diante do Teu altar e Te pedimos, aumenta o nosso fio de fé nessa madrugada. Aumenta, Senhor. Porque, meu Deus, nós olhamos para um lado e não conseguimos enxergar recurso. Nós olhamos, meu Deus, para as possibilidades e vemos, meu Senhor, muralhas. Nós olhamos para frente e vemos o mar e atrás Faraó com seus cavalos e cavaleiros e nós pensamos, não tem saída, não tem como, não tem recursos, não tem como fazer, mas que o Teu Espírito nos traga a convicção de que nós não precisamos nos preocupar com o como, porque o Teu Espírito é aquele que paira. O Teu Espírito é aquele que está em movimento. O Teu Espírito é aquele que flui trazendo vida. O Teu Espírito é aquele que trabalha, meu Pai, em favor daqueles que em Ti esperam. E que nós possamos, meu Senhor, nos apropriar dessa certeza de que a Tua palavra não passará.
E não importa, meu Deus, as palavras e os discursos externos que estão ao nosso redor. Meu Deus, quantas vezes, meu Senhor, são os da nossa própria casa. Meu Deus, quantas vezes, meu Deus, é aquele amigo que a gente tanto esperava que fosse nos apoiar. Meu Deus, quantas vezes são pessoas da nossa própria linhagem, meu Deus, que não compreende, meu Deus, a grandeza daquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas, a grandeza da revelação que o Senhor nos entregou. Oh, meu Senhor, mas amadurece o nosso coração, porque eles não precisam acreditar. Quem precisa acreditar somos nós. Quem precisa acreditar no que o Senhor mostrou somos nós primeiro, Pai. Ninguém precisa de fora acreditar, mas quando o Senhor fazer, mas quando aquilo já estiver, meu Deus, quando aquilo já estiver sido acessado, aí sim eles vão acreditar, aí sim eles vão contemplar, e aí sim eles saberão a grandeza do Senhor. Por isso, meu Pai, neste momento, enquanto, meu Deus, ainda, meu Deus, não está sendo acessado, meu Pai, no reino físico, nos dá, meu Senhor, uma força, nos dá coragem, nos dá, meu Deus, esse espírito de ousadia para que nós possamos caminhar, meu Senhor, não por vista, mas por fé. E como é, meu Deus, difícil, meu Deus, esperar quando não se vê nada, quando não se vê, meu Deus, nenhum tipo de sinal, quando não se vê circunstâncias, meu Deus, mudando a favor, meu Pai, da situação, quando nós não vemos, meu Senhor, a proximidade daquilo que o Senhor falou, parece tão distante muitas vezes, Pai. Mas é nesse momento que o Senhor conta com a nossa fé para liberar, meu Deus, aquilo que já está pronto. A minha oração nessa madrugada é que o Senhor nos aperfeiçoe, é que o Senhor nos amadureça, é que o Senhor, meu Deus, nos fortaleça. Meu Pai, em nome de Jesus, derrama esse bálsamo sobre as nossas vidas, para que nós não pereçamos no deserto, mas para que nós possamos viver, meu Deus, aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas. Quando ainda estávamos no Egito, Pai, a Tua promessa já havia sido revelada a nós. E nós iremos nos apropriar, Senhor, dessa promessa. Nós não vamos viver apenas ouvindo falar dessa promessa, mas nós vamos viver. Eu declaro, nós vamos viver. Nós vamos viver. Os nossos filhos vão viver. Os filhos dos nossos filhos vão viver. Os filhos dos nossos filhos vão viver a promessa que o Senhor fez às nossas vidas. Abraão ouviu a Tua promessa. Isaac recebeu a Tua promessa. Jacó viveu a Tua promessa, Pai. Porque a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas não estende apenas para a nossa vida, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão viver e vão desfrutar da Tua promessa em nossas vidas, Pai. Eu creio, eu libero sobre nós e eu declaro o poder do Senhor se manifestando em meio a tempos de guerra, em meio a tempos difíceis, e o Teu nome será glorificado. Os nossos inimigos o Senhor entregará nas nossas mãos, e a terra prometida nós iremos desfrutar para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluias. Beijo no seu coração. Amanhã, se o Senhor permitir, penúltimo dia dessa campanha, vencendo com as armas certas. Dê ouvidos à voz de Deus. Olhe como Deus olha. Se aproprie daquilo que o Senhor já liberou. Se aproprie daquilo que o Senhor já liberou. Já está tudo pronto. Nós é que estamos sendo preparados para acessar aquilo que o Senhor já preparou. Olhe tão somente para Ele, o autor e consumador da sua fé, porque o milagre já é real. E nós estamos caminhando para acessar Ele. Amém? Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.